Senador, vou fazer uma pergunta muito direta. O senhor ainda acredita na possibilidade do presidente Jair Bolsonaro concorrer nas eleições do ano que vem? E se ele não puder concorrer, quem são ou quem é os nomes? Quem são os nomes possíveis para disputar a eleição? Eu fiz aqui um comentário rápido que a gente tem que fazer justiça a Bolsonaro, porque Bolsonaro ele deu a cara a tapa, né? Ele pagou um preço muito alto pela sua militância política, pela sua verdade, pela maneira como ele se colocou ao longo da sua vida pública, né? Então ele foi o ponto fora da curva, ele foi o erro do sistema. O sistema não entendeu e de repente ele era presidente da República. Então alguém que exerceu o seu mandato sem permitir aparelhamento da máquina pública, sem permitir que os fundos de pensão, que as empresas estatais, que os bancos públicos fossem entregues a partidos políticos apaniguados. Alguém que evitou que Itaipu, Eletrobras bancassem converscote de autoridades pelo Brasil. Alguém que não bancou a grande imprensa nacional. Alguém que teve a coragem, né, de fazer, no exercício da presidência, uma relação direta com a população. Esse cara, ele gerou um problema muito grande para ele. Ele brigou com todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que ele merece, pelo menos da minha parte, de boa parte da população brasileira, né, o reconhecimento pelo ter feito, pelo ter sido o que ele foi. Então eu vou insistir, eu vou estar do lado do presidente Bolsonaro até o momento em que ele, o presidente Bolsonaro, disser que não é candidato. Por enquanto ele é o candidato. E quando ele disser que não é o candidato, se ele chegar a esse momento, até porque não transitou em julgado, e veja o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos julgando um presidente, não é por corrupção, não é porque ele tinha um sítio em Atibaia, não é porque ele tinha um duplex no Guarujá, não é porque ele tinha dinheiro na cueca, não é porque ele tinha 50 milhões no seu apartamento, não é porque ele comprou deputados no mensalão, não é porque ele dilapidou e roubou a Petrobras, não. É porque ele se reuniu com embaixadores no exercício da sua atividade como presidente da República e falou no seu legítimo direito de dissentir de que tinha críticas ao sistema eleitoral, virou crime, né? É porque ele fez um comício, né, e subiu em um palanque para falar ao povo brasileiro. Não é porque ele se reuniu com traficantes lá no Morro do Alemão. Então, se o presidente da República, que na minha opinião é Jair Messias Bolsonaro, está sofrendo por essas ações e agora responde a um processo completamente viciado desde o início, como é que a gente pode acreditar na isenção ou na imparcialidade do judiciário brasileiro quando quem julga o presidente é alguém que se diz vítima desse processo? E está numa Câmara literalmente de gás, está numa turma em que o Flávio Dino, né, é alguém que entrou com uma ação contra o próprio presidente, tem uma ação contra o presidente, né, e é um inimigo, confesso, alguém que chamou o presidente de serial killer, vai julgar o presidente. Qual a imparcialidade desse cidadão, com todo respeito a ele? Ou o Zanin, que era advogado particular do atual presidente da República, que todos os dias fala mal do presidente e que mentiu, aliás, Lula mentiu, me parece que é uma redundância, não? Então Lula mentiu quando no debate afirmou que não ia levar amigos para o Supremo Tribunal Federal. Mas Lula mentir também, eu estou brincando aqui com você, né? Não é uma coisa tão esquisita, né? Então é evidente que o grande líder da direita brasileira é Bolsonaro, e tentam desqualificar ele, tentam retirar a legitimidade de quem construiu uma história tão bonita como o presidente Bolsonaro. Então, enquanto ele for candidato, estarei com ele, e na hora que ele achar que deve ter uma outra candidatura, eu vou ouvi-lo.